Em homenagem ao avanço da cassação do Glauber, separei um compilado com melhores momentos do Glauber se fodendo durante a cassação dele. Deixe seu like e vamos ao vídeo. Baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão, não, baixa a mãozinha, baixa a mãozinha, baixa a mãozinha, baixa a mãozinha, baixa a mãozinha. Não, que isso? Que isso? Que isso, deputado federal? Vergonha! Vergonha! Cara, vocês vão deixar o cara agredido aqui também. Vergonha! Vergonha! Cara, vocês vão deixar o cara agredido aqui também. Cala a boca. Deixa esse mané pra lá, deputado. Vocês querem isso, pô. Mas agora vai ter isso. Vai sair com o pé na bunda. Deputado, que é isso? Esse cavalo que apareceu em cima da cena. Deixa não, não. Que isso? Deixa não, deixa o pé na bunda. O quê, cara? Agora ele quer. Não, deixa. Fala aí. Calma. O que ele quer, cara? Não. Agora é isso que ele vai ter. Vem cá. Vem cá! Aquele cara ali, olha. Vai embora. Você pode tirando o cara. Calma aí, ele vai ficar militante. Calma aí. Mas você vai querer bom, meu irmão. Você vai levar pra delegacia. Vamos pra delegacia. O pior é o cara do Tepão olhar e ficar quieto. Deixa eu prender o cara! Prende, cara, porra! Cadê a segurança? Prende ele! Prende esse perfil! Vagabundo! Prende esse vagabundo! Perfil! Calma que é da Fobio. Tem que enquadrar o Henrique, acompanha com o Glauber de mim. Como é que você vai com um chute na bunda? Você teve hoje aqui na cama. É isso. Foi com um chute na bunda igual você foi hoje. Glauber, vai com calma, Glauber. Foi, meu irmão. Glauber, foi, meu irmão. Agora deixa. Quando o bicho correr, ele correr. Esse é um maluco. De repente, a população do Uber está se enterrando. Você não tem problema, não deixa ligar. É um merda. Não deixa ligar, não, Glauber. É um merda. Deixa ligar, não. Era melhor. Deixa ele resolver isso, Glauber. Volta. Não, que isso? Que isso, deputado federal? Vamos lá. Repete o que tá falando. Pode ir. Você acabou de falar. Defensor do Ótimo, nazismo. seus colegas já foram condenados, você vai ser condenado também. Defensor do nazismo. É, pois é. Pode ir lá. Não pode Valente condenado. Entra com processo. Fala, Entra com repete. processo. Eu só quero que você saiba o seguinte. Repete. Só quero defensor do nazismo. Ótimo. Quanto mais Grava você repete, ali, mais grava divulgação. ali. Eu só quero que você saiba o Quanto seguinte. mais você fala, Eu só maior quero que você saiba o organização. seguinte. Cada vez que eu estiver num lugar e os marginais do MBL O moleque tá parado, você foi pra vierem cima. querer Vai, intimidar, vierem querer Ninguém intimidar, tá te intimidando, sabe o que vai mentiroso. acontecer? Ninguém tava te Vai ser, intimidando. primeiro baixa a mão, Mentiroso. baixa a Não mão, baixa a mão, não. baixa a Você vem pra mãozinha, cima de mim, você baixa a vai mãozinha, pra baixa a Não mãozinha, baixa, não. baixa a mãozinha, baixa a mãozinha, baixa a mãozinha. Para começar, baixa a mãozinha, baixa a mãozinha, baixa a mãozinha, baixa a mãozinha, Vem fazer o baixar. baixa a mãozinha. Vem fazer o baixar. Tô fazendo. Tá fazendo muito. Tá fazendo. Tá fazendo. Baixa a mãozinha, baixa a mãozinha. Continuidade da mobilização é que faz a diferença para que o fascismo seja definitivamente enterrado. E aí, meus camaradas, minhas companheiras, defender o pensamento crítico,
Defender a educação pública brasileira é uma necessidade histórica, porque é uma necessidade do povo por aquilo que é representado na luta, no trabalho diário de cada um e de cada uma de vocês. E também porque é fundamental que essa luta seja traduzida no aniquilamento daqueles que querem destruir os institutos federais e as universidades públicas brasileiras, os liberais e fascistas de plantão. E digo mais, presidente, ontem um desses fascistas do MBL foi pela 4ª vez na roda de conversa que o nosso mandato faz todas as segundas-feiras, meio-dia, no Largo da Carioca. Só que ontem o moleque foi colocado para correr. E se for de novo ao Largo da Carioca, vai ser colocado para correr de novo. Nós não vamos aceitar bundão de MBL tentando nos intimidar. Bom, logo depois que o deputado Glauber agrediu e expulsou o Gabriel Costenaro da Câmara dos Deputados, todos foram ao DEPOL. Eu fui também ao DEPOL, ali na Polícia Legislativa, para saber o que tinha acontecido. Quando eu chego ao DEPOL, o deputado Glauber parte para cima de mim, me ataca, me chama de nazista. 2 deputados do PSOL, vale lembrar, já foram condenados, já transitou em julgado a condenação deles por causa desse mesmo tipo de ataque covarde contra mim. O deputado Glauber também vai ser processado no Poder Judiciário em razão disso e tenta me agredir. E só não consegue me bater porque a Polícia Legislativa segura ele, está tudo isso retratado em vídeo, e eu dizendo, olha, você quer me acusar, você quer me xingar, me xinga, e depois eu vou lá e vou te processo. E aí ele fica irritado, parte para cima de mim e vem tentar me agredir. Justamente em razão disso, nós vamos ingressar hoje com um processo, não apenas com um processo judicial para que ele responda pelo que ele disse, mas também com uma representação no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados, pedindo a cassação do deputado, porque é absolutamente inaceitável que um parlamentar expulse e agrida um cidadão comum que veio aqui conversar com parlamentares com os quais simpatiza e que um deputado bata numa pessoa porque discorda ideologicamente dessa pessoa. Isso é inaceitável, e é inaceitável que ele parta para cima de um colega deputado. Se ele tem discordância, todos me conhecem nessa casa, sabem que eu não sou de bater boca, sabem que eu não sou de muito menos de envolver com qualquer tipo de agressão, confusão física. O deputado Glauber partiu para cima de mim, uma atitude absolutamente covarde. E se aqui na Câmara dos Deputados, qualquer divergência ideológica que a gente tiver, começar a partir um para cima do outro, isso aqui vai virar um ringue. E não é nada disso que a gente quer. Então, por toda a agressão em relação ao Gabriel Costenaro, em relação a mim, vamos ingressar com o processo judicial e também com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Aliás, o deputado líder da oposição, Felipe Barros, há pouco aqui me noticiou que também deve estar lançando uma nota em nome da oposição em repúdio a essa atitude do deputado Glauber. Então, também queria passar a palavra para o deputado Felipe Barros. Obrigado, Kim. Boa tarde a todos. A liderança da oposição, e eu, como líder da oposição, nós repudiamos veementemente a agressão física promovida pelo deputado Glauber Braga contra um cidadão comum que foi expulso da Casa do Povo pelos braços de um deputado federal e que, além disso, esse mesmo deputado federal, o deputado Glauber Braga, ainda agrediu fisicamente e verbalmente o deputado Kim Kataguiri. Nós não podemos tolerar esse tipo de comportamento no parlamento brasileiro e, portanto, a liderança da oposição irá apoiar todos os pedidos de cassação que esse episódio irão ocasionar, dentre eles o PL, o Partido Liberal, que já se pronunciou nesse mesmo sentido. Nós ingressamos na Comissão de Ética contra o deputado Glauber Braga. E eu, pessoalmente, fico só com uma dúvida. Se o caso, deputado Ottoni, é apenas de comissão de ética ou também o deputado Glauber merece uma clínica de reabilitação, que é o que me parece. Gostaria de saber o seu nome, por favor. Letícia. Não justifica um cidadão ser expulso do Congresso Nacional. Quem viu a cena, e todos nós já deve ter visto, é muito emblemático você expulsar um cidadão brasileiro e ser escorraçado do Congresso Nacional.
Não importa as nossas divergências. A magia do Congresso Nacional é 513 deputados criados de forma diferente, em lugares diferentes, com pais diferentes, com ideias diferentes, em situações diferentes. Se a nossa divergência aqui não ser premiada, o que há de mais especial quando a gente bota o nosso dedinho ali e vota, a gente vai ter o fim do Congresso Nacional e a implementação de uma ditadura ideológica que a gente não quer. A gente não pode escorraçar nenhum cidadão. Eu trabalho em Copacabana. Quantas vezes eu ouço insulto em Copacabana, na praia mais democrática do Brasil? Se eu for agredir quem pensa diferente de mim, e que hoje essa imagem que sirva de educação, e eu torço para que não só o Glauber, mas todos os deputados tenham equilíbrio, porque pior do que o Glauber ter sido ríspido e agredido e tocado de forma bruta no Kim, foi ele ter expulsado. Depende. Se o Gabriel já teve confusão, não justifica ele ser expulso do Congresso Nacional, como ele foi. Então está aqui toda a minha indignação como deputado, e que eu não quero. Aqui no corredor eu recebo o Guga Noblat, por exemplo, ele vem ali. Jamais eu vou ser ríspido, vou ser agressivo com quem pensa diferente de mim. E eu espero que daqui para frente a gente tenha um Congresso, a gente não pode ter o jogo. Você conhece o Eurico Miranda. Imagina o Eurico apitar o jogo do Vasco. Imagina as regras dessa casa só protegerem um lado, como é o que está acontecendo. Então, só isso que eu tinha que falar. Eu agradeço a sua participação. Próxima pergunta. Deputado Kim. Nas imagens, a gente consegue, no momento que começa o turno, quando o deputado Glauber apertou as suas mãos. Qual foi o contexto? Qual foi a conversa que antecedeu esse momento? A gente, como eu disse, estava lá no DEPOL, né? E eu estava dizendo que nada justificava a ação dele, que o Gabriel Costenaro, como eu disse, estava parado, pacífico, e foi expulso e a pontapés, né, da Câmara dos Deputados, e o Glauber dizendo que não ia aceitar intimidação, e eu dizia, não teve ninguém te intimidando, o sujeito estava parado, você partiu para cima dele, né? Nessa discussão, ele vai e começa repetidas vezes a me chamar de nazista. Repito, 2 parlamentares do PSOL já foram condenados na justiça em razão desse tipo de acusação leviana. Não tenho a menor dúvida de que o terceiro vai ser o deputado Glauber Braga, inclusive com dever de obrigação de retratação. E aí parte para cima de mim e ainda aí aperta minha mão tentando quebrar meus dedos. Então, é impedido ali pela Polícia Legislativa. Então, nesse contexto, que ele parte para cima de mim depois que a gente sai da sala da Polícia Legislativa. Mais alguém? Pergunta para o deputado Felipe Marcos. Deputado, o senhor acha que esse fato aconteceu hoje é um fato isolado ou é uma iniciativa da base populista que intimidaram alguns? Veja, nós tivemos casos semelhantes, como o episódio do deputado Quaquá, que me parece que existe uma turba de deputados ligados ao governo que não são democráticos e que tentam ganhar o debate através da violência verbal, violência física, que é o modus operandi deste grupo. Nós não vamos generalizar, mas me parece que sim, existe um grupo de deputados governistas que não são democráticos e que tentam sempre ganhar no grito. Então, haverá uma pressão ao presidente da Câmara para que isso seja célere, ou vai ser tipo, está no Conselho de Ética, vai ficar por esse meio? Não, eu, pessoalmente, eu não tenho a menor dúvida de que tenho apoio dos colegas para isso. Devo conversar com o presidente do Conselho de Ética, o deputado Leor Lomano, também com o presidente Arthur Lira, para exigir o máximo de celeridade, claro, dentro daquilo do prazo que o regimento determina, né? O deputado também tem os seus prazos para apresentar sua defesa. Agora, precisa haver uma punição veloz até para que ela seja efetiva e até para que a gente não incentive esse tipo de comportamento agressivo e violento contra outros colegas ou contra outros cidadãos aqui dentro dessa casa. Hoje mesmo eu devo procurar ambos para que, primeiro, para saber como é que está a situação hoje dos processos do Conselho de Ética. Há uma fila, eu entendo, de outros processos que precisam ser julgados na ordem, e também para exigir essa celeridade na tramitação. Minha pergunta é para Gabriel. Gabriel,
já houve uma ameaça explícita a você do deputado Glauber Braga no plenário. Da mesma forma, você já gravou diversos vídeos do mesmo deputado no Rio de Janeiro. É comum esse tipo de agressão que ele fez aqui hoje, de maneira explícita? Como eu tinha dito antes, ele tinha avisado dentro do plenário que quando ele me visse, ele ia me agredir. E foi isso que aconteceu. A esquerda é agressiva e ela bate. E nunca fizeram isso com o Guga Black que eles citaram ali. Ele pergunta para os deputados e nada acontece com ele. Mas com a gente é diferente. A esquerda é agressiva. Além da ação política, Já te respondo. além da ação política no Conselho de Ética, vocês pensam em também entrar com alguma coisa judicial? Vão prestar alguma queixa em delegacia? Bom, eu, pessoalmente, né, como eu já coloquei, 2 parlamentares do PSOL já foram condenados por fazer ataques a mim, e por me caluniar, por me difamar, né, publicamente. E a mesma coisa foi feita pelo deputado Glauber. Então, para além da representação do Conselho de Ética, também pretendo ingressar com uma ação judicial para que ele seja obrigado não só a me indenizar, mas também a se retratar publicamente. E da mesma forma, manifestei o que houve, né, entre os meus colegas do União Brasil, né, não tratei formalmente sobre o pedido de cassação, mas o que eu tive foi uma solidariedade unânime de todos os colegas do partido. Você vai fazer outra pergunta? da mesma forma, você vai entrar judicialmente. O Glauber Braga será processado criminalmente. Mais alguma pergunta? Podemos finalizar? Obrigado, então. Foi uma iniciativa do senhor que me encontrou nos corredores da Câmara dos Deputados e disse que, vendo a minha defesa no Conselho, que estava à disposição, independentemente de qualquer pedido meu, que estava à disposição por ter visto a verdade nas minhas palavras. E aí eu pergunto, o senhor segue sendo um mentiroso. O senhor disse isso. O senhor é que é mentiroso. Disse. O senhor é que é mentiroso. Sabe o que Por que gentileza, acontece, vamos manter deputado? o respeito, vamos deixar as coisas andarem como tem andado aqui até agora, deputado Glauber. O senhor é que é mentiroso e está habituado a amedrontar as relator, pessoas aqui, e a mim o senhor não vai amedrontar, não. O relator disse e sabe que disse. E eu vou estar presente na cabeça do senhor, exatamente na lembrança da mentira que o senhor está fazendo agora aqui nesse Conselho de Ética e do que tinha dito anteriormente. Eu não fui pedir absolutamente nada ao senhor. Presidente, eu peço que se garanta, a minha palavra. O senhor não pode me pedir nada. Eu peço que se garanta a minha palavra. Eu sei que quem assina esse relatório junto com o senhor... Quem garante que o senhor será cassado? O senhor já está se acusando. O senhor vai permitir, presidente? O senhor já está se acusando? O senhor vai permitir que eu possa fazer uso da palavra? Deputado Paulo, vamos ouvir a defesa do... Quem garante que o senhor vai ser? O senhor... Eu peço respeito, vamos ouvir o... O senhor montou esse relatório a partir de uma articulação direta do presidente da Câmara, do senhor Arthur Lira. E fizeram isso com indícios evidentes de crueldade. Fizeram uma armação política para que o relatório, com a abertura do procedimento, para levar um processo de cassação ou suspensão, seja lá aquilo que vocês estão bolando fazer, fosse realizado no mesmo dia da votação, onde vocês ficaram conjuntamente no Conselho de Ética, sem ter como dar salvamento à família Brazão. Mas não vai adiantar, porque o senhor já demonstrou que tem facilidade em mentir e pode mentir novamente. Eu vejo o senhor como o senhor... Mentir novamente. A sua incoerência. O senhor eu só pediria que a minha palavra Mas Vossa Excelência está perguntando garantida. ao relator... O senhor fez a pergunta, eu estou respondendo. Eu sei, e esse não é o momento de perguntar mais. Só esclarecimento de Vossa Excelência. Eu só fiz isso, você presidente, tem todo o por tempo um único disponível para fazer uso da sua... Eu só fiz isso por um único motivo, porque eu estou sendo interrompido de maneira permanente por parte do relator. Faz isso combinado com o presidente da Câmara, que já há bastante tempo trabalha
falha para me tirar da Câmara dos Deputados. Não é a primeira vez. Já fez isso no mandato anterior. E fez no mandato anterior e só não conseguiu colocar em prática a operação de cassação com a representação do PL por um motivo muito simples. Porque no meio do processo de representação tinha uma campanha eleitoral. E o resultado das urnas não deu legitimidade política para que ele fizesse a cassação. O senhor Arthur Lira vai para o programa do Bial e cita como exemplo o episódio que eu tive com o bandido do MBL aqui, nos corredores da Câmara dos Deputados. Então eu não estou aqui só debatendo com o relatório do deputado Paulo Magalhães. Seria mais digno se viesse a assinatura de Arthur Lira junto aqui com esse relatório. Seria mais digno. Porque nós já sabemos o circo que está montado, que está armado. Só que eles esperam de mim algo que não vão ter. Não vou pedir bênção ao Arthur Lira, não vou pedir desculpas à MBL. MBL é uma organização criminosa e se precisa de alguém no exercício do mandato parlamentar para dizer isso, eu estou aqui para fazê-lo. Se alguém tinha que perder o mandato para dizer isso, estou aqui à disposição para fazê-lo. O senhor Arthur Lira é um bandido que está na presidência da Câmara dos Deputados. Deputado Glauber, tá roubando o orçamento público. Nós não vamos admitir esse tipo de colocação dentro do Conselho de Ética com o presidente da Câmara dos Deputados. Falar a verdade agora. A Vossa Excelência tem que utilizar o tempo para fazer a sua defesa dos atos que você praticou aqui dentro da Câmara dos Deputados. A minha defesa diz diretamente a armação que está montada nesse Conselho. Não existe armação nenhuma nesse Conselho. Eu peço respeito a Vossa Excelência. Vossa Excelência, tem uma armação Vossa montada Excelência que está está sendo evidente. representado, não existe armação nenhuma nesse Conselho. O tempo está comigo. Não, mas eu sou presidente, eu posso intervir a hora que eu quiser. Se Vossa Excelência quiser caçar a minha palavra, não faça. Não vou caçar a palavra de Vossa Excelência. Agora Vossa Excelência tem que respeitar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Desde que seja respeitado. Sendo respeitado, respeito desde nós que temos seja o direito respeitado. a Vossa Excelência de fazer a sua defesa. Foi feito aqui por inúmeras vezes. Qual é regimental, está dentro do Código de Ética. Não, Vossa Excelência não pode dizer que está tendo uma armação dentro do Conselho de Ética. Eu não vou permitir que Vossa Excelência dizer. Claro que posso dizer. Eu não vou permitir Vossa Excelência dizer isso. E vou dizer. Eu sou presidente e não vou permitir que Vossa Excelência diga isso. O que está acontecendo aqui é uma armação. Não existe armação nenhuma. Fazer com que o parlamentar, que sou eu, seja cassado das suas prerrogativas. Vossa Excelência devia ficar atento aos atos que Vossa Excelência tem praticado na Câmara dos Deputados. Isso sim. Vossa Excelência agora demonstra que anteriormente já tinha uma predisposição para o processo de cassação. Não tem predisposição nenhuma. Vossa Excelência tem que aqui fazer a sua defesa. Agora. A minha defesa não ir de encontro ao Conselho de Ética que tem sido de forma isenta, tratado a todos aqui de forma isenta, independente de partido político. E Vossa Excelência sabe disso e já teve, inclusive, reconhecido isso por diversas vezes. Eu só quero saber se está no meu tempo. Está no meu tempo ou não está no meu tempo? Está no tempo de Vossa Excelência para fazer a sua defesa. Pois a minha defesa vai ser indicando quem arma para caçar o meu mandato. E o que está acontecendo aqui é uma armação. E eu não posso, mas eu vou dizer, Arthur Lira é um bandido. Pronto, disse de novo. Peço que corte o microfone do deputado Glauber Braga se ele continuar a fazer as ofensas contra o presidente da Câmara dos Deputados e contra o Conselho de Ética. E eu peço, por gentileza, que façam silêncio, senão eu vou mandar retirar pela ordem, a todo presidente, mundo. O senhor não pode caçar a palavra de um deputado pela liberdade de expressão. Se ele estiver acusando o Conselho de Ética aqui de armação, eu posso caçar e vou caçar a palavra. Se eu não me engano, ele falou do presidente da Câmara. O senhor não é presidente da Câmara. Do Conselho de Ética também, do colegiado também, deputada Sâmia. Ele utilizou o termo bandido pro senhor Arthur Lira, não é mesmo? Eu disse que não me orgulhava do que tinha feito, não me arrependia e agradecia todos os dias por ter honrado o nome da minha mãe contra aquele vagabundo do MBL enquanto ela estava viva, a partir de tudo que ele falou dela. Um sujeito que vai pela quinta vez, que ameaça a mãe de um militante nosso de mais de 70 anos, dizendo que sabia onde ela morava e que depois tem uma reação a essa escalada violenta que ele tocou, eu não vou, mas eu também não me orgulho do que fiz, não. Não vou, não. Eu vou repetir aquilo que eu disse. Não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz e não pedirei desculpas por aquilo que fiz. Se tem um bandido do MBL que precisa responder pelo que fez, que responda. O sujeito do MBL foi, de maneira reiterada, fazer provocações que estão amplamente documentadas e que, lamentavelmente, no relatório comprado do deputado Paulo Magalhães não consta. No relatório comprado por Arthur Lira e companhia do deputado Paulo Magalhães, não está ali o conjunto de ofensas proferidas pelo representante do MBL. Senhor presidente, senhores deputados, hoje no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados eu fui chamado de chefe de organização criminosa por um deputado que esse sim
é criminoso, é um absoluto desequilibrado. Não sei se estava sob efeito de drogas lícitas ou ilícitas quando agrediu um militante do Movimento Brasil Livre que estava nessa casa, mas de todo modo demonstrou hoje no Conselho de Ética que merece sim ser cassado, merece sim perder o seu mandato, porque não tem mais a menor condição de conviver com qualquer deputado aqui dentro dessa casa. E se faz de vítima. Diz que agora estão fazendo uma grande crueldade contra ele. Ah, engraçado, quando ele estava chutando, expulsando a pontapés um militante pacífico do MBL dessa casa, aí ele não era coitadinho. Quando ele estava de maneira criminosa, me chamando de apoiador do nazismo, quando Jean Willis já foi condenado por falar a mesma coisa, teve que se desculpar e teve que me pagar. Quando Ivan Valente falou a mesma coisa, foi obrigado a se desculpar e teve que me pagar. Quando Janones falou a mesma coisa, teve que se desculpar, e ele comete exatamente o mesmo crime, vai para o Conselho de Ética e insiste em continuar cometendo crimes contra mim, contra essa casa, contra o Movimento Brasil Livre. Chama o MBL de organização criminosa. Organização criminosa é o governo petista que ele defende, do qual ele faz parte, do qual ele é a base. Chama Costenaro, um militante coordenador do Movimento Brasil Livre, de bandido do MBL. Costenaro é um menino trabalhador, honesto, que a vida inteira ganhou a sua própria vida com o suor do seu rosto. Diferente do Glauber, que viveu a vida inteira mamando na teta do governo com carguinho comissionado concedido pela sua mãe. E ele vem dizer, não, ele atacou a minha mãe, ele criticou a minha mãe, nada disso. Ele criticou o fato da mãe dele ter nomeado como assessor comissionado e ele ter trabalhado a sua juventude inteira nas tetas do governo da prefeitura. Né? Então, um outro ponto muito importante para se ressaltar é que ele nos chama de organização criminosa, mas diferente de Guilherme Boulos, diferente de Lula, nunca ninguém no MBL foi preso. O PSOL não pode falar a mesma coisa, o PT não pode falar a mesma coisa. Qual é a verdadeira organização criminosa? Né? Ainda mente dizendo que Costenaro ameaçou a mãe de assessor de alguém, que Costenaro ameaçou a mãe dele. Tudo mentira. Se fosse verdade, ele já tinha mostrado o vídeo. Está tudo gravado. Está tudo mostrado nas imagens. Então esse deputado desequilibrado, esse deputado criminoso, esse futuro ex-deputado, continua a atacar a minha honra, continua a atacar o Movimento Brasil Livre, deveria lavar a boca, aliás, lavar o rosto inteiro para falar sobre Movimento Brasil Livre, para falar sobre Gabriel Costenaro ou para falar sobre mim. Mais uma vez eu digo, todos aqueles que me acusaram criminosamente, né, me chamaram criminosamente de nazistas, pagaram na justiça e o mesmo vai acontecer com Glauber Braga, que já está sendo investigado pela Polícia Federal e vai ter que depor pelo crime que cometeu. Ele sim, defensor de Hamas, ele é presidente da Comissão de Participação Legislativa, levou na sua comissão um sujeito que estava abertamente distribuindo panfletos em favor do Hamas, um sujeito que é conivente e promotor de discurso antissemita, da destruição do Estado de Israel, que vem alterado para o plenário brigar com outros deputados, que vem tentar causar confusão na Comissão de Segurança, que vem tentar causar confusão no plenário dessa Câmara dos Deputados. Este criminoso chamado Glauber Braga não tem mais a menor condição de exercer um mandato parlamentar. Queria ter dito tudo isso hoje, lá no Conselho de Ética, mas um aliado de Glauber Braga, o deputado Chico Alencar, não quis que eu usasse a palavra para responder diretamente todas as afirmações criminosas de um deputado que, além de tudo, é covarde. Mente dizendo que o Costenaro veio até aqui para provocá-lo. O Costenaro veio aqui para apoiar motoristas de Uber que estão contra a regulamentação que veio do governo. Ele estava parado conversando apenas com deputados aliados quando foi atacado pelo deputado Glauber Braga e expulso a pontapés do plenário. Depois o deputado Glauber tentou me agredir, tentou me bater. Todo mundo nessa casa sabe que eu sou firme, que eu sou incisivo, mas que eu brigo no campo das ideias. Eu nunca parti para agressão com ninguém e ninguém nunca veio me agredir em 5 anos de exercício de mandato. Pela primeira vez,
um vagabundo, um criminoso chamado Glauber Braga, vem pra cima de mim e só não me agride porque foi segurado pela Polícia Legislativa. Se não, desequilibrado, claramente alterado, não sei se ele tomou remédio demais ou esqueceu de tomar o seu remédio naquele dia, veio tentar me agredir, veio tentar me bater. Então fica aqui o meu completo repúdio em relação a essa figura abjeta, nojenta, chamada deputado Glauber Braga, um futuro ex-deputado, que tem coragem de chamar o Movimento Brasil Livre de organização criminosa, mas ele faz parte da base do governo do Petrolão, ele faz parte da base do governo do Mensalão, ele faz parte da base do governo do descondenado, que só não está na cadeia porque tem amigos na Suprema Corte. Você, diferente do Lula, Glauber Braga, não tem amigos na Suprema Corte, não tem amigos no Parlamento, eu ousaria até dizer que não tem amigos at all. Ousaria até dizer que o senhor, por essa postura tosca, belicosa, criminosa, em relação a outras pessoas, não sabe tratar as outras pessoas como seres humanos, promove uma militância, você sim, promove uma militância fascista que agride os outros, acusa o MBL de invadir comícios, de tentar inviabilizar campanhas políticas, de agredir as outras pessoas, mas nós só vamos questionar democrática e pacificamente em manifestações de pessoas que discordam de nós. E aí, como nós somos recebidos? Com soco, com pontapé, com chute, com perseguição política. Em São Paulo, nossa coordenadora Amanda Vettorazzo teve a mãe sequestrada, teve a mãe amarrada, como se fosse um animal, porque um jornalista irresponsável chamado Igor Gadelha divulgou o endereço da casa dela. A casa dela foi invadida, vandalizada, e ela é obrigada a trocar a mãe de casa, por causa desse tipo de atitude fascista persecutória de gente como Glauber Braga, que incita a violência contra membros do Movimento Brasil Livre, que incita uma caçada contra todos aqueles que discordam dele. Nós não vamos recuar, nós não vamos baixar a cabeça, nós vamos continuar indo em comícios de esquerda questionando a hipocrisia de cada um de vocês. Vocês não nos botam medo. Desde os 17 anos de idade, eu tenho o Zé Eduardo Cardoso, no governo Dilma, me perseguindo, fazendo dossiê contra mim, para ver se conseguia me incriminar de alguma coisa. Governo após governo colocaram inteligências de Ministério da Justiça para me perseguir. Não vai ser um vagabundinho de segunda categoria, como o deputado Glauber Braga, que vai me intimidar ou que vai me intimidar qualquer membro do Movimento Brasil Livre. E digo mais, Gabriel Costenaro será eleito e será o vereador mais bem votado da cidade do Rio de Janeiro e com a contribuição da perseguição de Glauber Braga. E hoje, senhor presidente, para finalizar, quando terminarem os trabalhos, quando eu sair do plenário, for para minha casa, eu vou dar um pulo bem gostoso na piscina e vou nadar nas lágrimas do ex-deputado Glauber Braga. Bom, a gente recebe agora aqui no nosso All News o deputado federal Kim Kataguiri. Ele participa conosco ao vivo. A gente estava falando mais cedo aqui com o Glauber Braga, que hoje enfrenta o início da análise ali sobre o pedido de cassação ao mandato dele diante da agressão que ele fez a um integrante do MBL, que é ligado ao Kim Kataguiri. Olá, deputado, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia ao senhor. Alô, não estou te ouvindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Queria até começar, a gente estava ouvindo o deputado Glauber e ele falou que não se orgulha do que ele fez, mas também não se arrepende. E relatou aqui uma série de ataques que ele sofreu desse integrante do MBL, que não foi uma nem duas vezes e foram ataques muito pesados. Eu queria entender esse lado. Que ataques foram esses ao deputado Glauber? Por que esses ataques ao deputado? Como é que o senhor analisa esse início de análise do processo de cassação de Glauber Braga? Não teve nenhum ataque, o que teve é crítica política, que é legítimo de todos aqueles que estão numa vida pública, podem ser criticados e questionados publicamente, né? Eu mesmo sou questionado
e criticado publicamente a todo tempo por diversas figuras da imprensa, da política, e nem por isso eu nunca parti para agressão contra ninguém, né? E para além, né, do sujeito expulsar a pontapé, né, um cidadão do Congresso Nacional, o que é injustificável, né, ainda parte para cima de mim, ainda tenta me agredir e só não consegue me agredir porque é segurado pela Polícia Legislativa, um sujeito estava completamente descontrolado, o que configura, né, uma evidente quebra de decoro, uma postura incompatível com um deputado federal. Agora, hoje, o Conselho de Ética deve sortear os 3 nomes que são possíveis relatores do processo de cassação do deputado Glauber Braga, e eu acredito que o processo, né, deva chegar até o final com a perda do seu mandato, porque é absolutamente inaceitável, inconcebível que um parlamentar tente resolver qualquer divergência política no soco, na briga, no chute. Eu posso ser incisivo, posso ser firme, posso ser duro nas minhas posições, mas as minhas posições sempre estão no campo da política, né? Eu nunca parto para agressão pessoal de nenhuma pessoa, nunca parto para perseguição pessoal de nenhuma pessoa, e infelizmente é esse tipo de prática que não acontece só comigo, né? Não é o primeiro processo em relação à agressão que o deputado Glauber Braga enfrenta na Câmara dos Deputados, né? Ele já foi acusado aí de agredir outros 3 ou 4 parlamentares aqui na casa, então é uma conduta reiterada, e justamente por isso, por esse mal-estar que existe, né, com essa conduta do deputado Glauber Braga dentro da casa, que eu acredito que ele vai ser cassado, né? Tem um mal-estar, de fato, na Câmara hoje, deputado, e esse mal-estar ele é potencializado por esses episódios que terminam, que descambam para dissolução de divergências no braço, né? O senhor está dizendo, a divergência política não se resolve na violência, e o senhor tem razão nesse ponto. E o senhor diz que é legítima a crítica política. O que eu lhe pergunto é, quando a crítica se confunde com provocação, ela não descamba também para a ilegitimidade? Quando você vai diante de um personagem, de um ator político, e o provoca com um celular ligado, esperando dele uma reação atípica, que depois possa ser explorada numa rede social, não acha que a atividade política está se abastardando? Não acha que esse método também é um método desqualificado de fazer política? Não acho, eu acho que qualquer cidadão tem o direito de questionar um parlamentar sobre seus posicionamentos políticos, sobre suas contradições, e depois divulgar isso em rede social. Eu mesmo, nesse final de semana, nós tivemos um evento do MBL aqui em Brasília, e um sujeito, salvo engano, um militante do PDT, veio com o celular me gravar meus colegas de MBL e nos questionar sobre críticas que ele tem a mim, que ele tem ao movimento, e nós respondemos às críticas dele, e ele saiu pacificamente, não foi agredido, não foi hostilizado, nem nada do tipo. Acho que isso é absolutamente do jogo democrático, né? O sujeito que não quer ser criticado, não quer ser questionado, não deve ter uma vida pública, né? Agora, partir para a agressão porque você escolheu disputar a eleição, você escolheu ter uma vida pública e você está sendo criticado pelas suas posições políticas, aí sim isso mostra que você não está preparado de fato para exercer um cargo político. Mas o senhor concorda na provocação, que é isso que o Josias falou, né? Pelo que a gente percebe, há uma provocação, é um jeito de agir, claro, e isso tem uma repercussão nas redes, mas é uma provocação até tirar a pessoa da paciência, deixar a pessoa fora de si. Essa provocação vale a pena, deputado? Acha que é esse o caminho? Não, você me perdoe, Fabiola, mas eu não vejo nenhum questionamento que o Gabriel Costenaro possa ter feito ao deputado Glauber Braga que justifique ele sair do sério, que justifique ele agredir uma pessoa. São questionamentos em relação a posicionamentos dele sobre segurança pública, ao posicionamento dele em relação ao conflito de Israel com o grupo terrorista Hamas, e não acho que nada disso seja uma provocação a ponto de tirar uma pessoa que se dispõe a participar da disputa política do sério, né? Se você não tem condições de sustentar aquilo que você acredita, de sustentar suas convicções, de fundamentar aquilo que defende publicamente, quando você é questionado na rua, você não está preparado para ser parlamentar. Deputado, o deputado Glauber Braga acabou de sair daqui, ele deu uma versão completamente contrária à que o senhor está dando agora. Não foi nenhuma discussão política, não se falou de Israel, de Hamas, nada disso. O que ele disse, que ele perdeu a paciência, perdeu a cabeça, foi quando ofenderam a mãe dele, fizeram ameaças à mãe dele. Eu queria saber, se o senhor estivesse no lugar dele, como é que o senhor reagiria? Olha, com certeza eu não faria como ele de inventar mentiras, né? Porque tudo que aconteceu
né, em relação ao atrito dele aqui dentro da Câmara dos Deputados. Está filmado, está gravado, está documentado. Os questionamentos também que Gabriel Costenaro já fez ao deputado Glauber Braga no Rio de Janeiro também estão gravados, também estão documentados, e ele nunca foi capaz de demonstrar nenhuma ameaça à mãe, à parente, à assessora, a qualquer pessoa que seja. Na realidade, o que os vídeos retratam são o próprio deputado ameaçando o Gabriel Costenaro, são os assessores do deputado ameaçando o Gabriel Costenaro, e ele reagindo, né, dizendo que não ia aceitar apanhar calado. Né? É isso que os vídeos retratam, é isso que os vídeos mostram. Não vejo em nenhum momento, nenhum vídeo mostrando Gabriel Costenaro ameaçando a mãe de qualquer pessoa que seja, mesmo porque isso teria o meu próprio repúdio, o repúdio do próprio movimento do qual eu e o Gabriel fazemos parte. Deputado, Ronilson Pacheco aqui. Só no sentido de comparação, assim, né? A gente tem esse episódio com o Glauber, e aí me veio em mente um pouco a reação do MBL como um todo, no caso do Mamãe Falei com relação às ucranianas. Quer dizer, a resposta do MBL foi que o MBL discordava, repudiava, destoava do teor dos áudios. Isso é muito interessante, do teor dos áudios. Quer dizer, poderia ter sido dito de uma maneira diferente, então discordava do teor dos áudios, e, ao mesmo tempo, não perdeu a oportunidade de dizer que condenava a exploração que era feita pelos opositores com relação ao caso. Quer dizer, comparando um pouco o nível de cobrança, de resposta, de responsabilização que o MBL, que o senhor faz agora com relação ao Glauber, mesmo diante de todo o contexto, com relação à resposta, à responsabilização, à pressão, ao repúdio público, com relação ao caso do Mamãe Falei, você encontra alguma simetria no sentido da resposta do tratamento das questões? Perfeitamente. Acho que não tem comparação com um sujeito que falou uma atrocidade num áudio com outra pessoa que agrediu fisicamente, né? Tanto tentou agredir um colega de parlamento, como expulsou a pontapés um cidadão da Câmara dos Deputados. O que eu, pessoalmente, e a maior parte dos meus colegas de MBL sempre defendemos é que o Arthur fosse punido, sim, né, pelos áudios que todos nós condenamos em relação à viagem dele para a Ucrânia. Agora, que a punição de cassação de mandato para um sujeito que soltou um áudio e sequer estava no exercício da atividade parlamentar não era proporcional dele perder direitos políticos durante 8 anos, né, como se faz quando alguém, sei lá, rouba dinheiro público, né, que é um dos exemplos mais graves que eu vejo de cassação ou de perda de direitos políticos. Então, eu vejo uma postura absolutamente coerente da nossa parte, que diferente, né, do que muitas vezes acontece nos principais partidos de esquerda do nosso país, né, a gente não passa a mão na cabeça, a gente não passa pano para erros nem dentro do nosso espectro político, nem dentro do nosso próprio movimento político. As nossas discordâncias políticas, né, aliás, e as condenações aos erros de movimentos do Movimento Brasil Livre e os meia-culpas que o Movimento Brasil Livre faz são absolutamente públicos e estão à disposição de todo mundo, diferente da blindagem, infelizmente, que eu vejo por parte dos principais partidos de esquerda do nosso país, que quando o sujeito rouba, que quando o sujeito tem uma suspeita grave, né, em cima, eventualmente até de homicídio, de envolvimento com facção criminosa, você tem um espírito de corpo ali que blinda, né, o sujeito pelo seu posicionamento político, independentemente daquilo que ele tenha feito, e isso a gente não faz. Eu não acho que essa seara mais desqualificada da política está produzindo um outro tipo de blindagem. Muita gente já foi levada ao Conselho de Ética, né? Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Bia Kicis, o senhor mesmo, Glauber Braga, não é a primeira vez que vai ao Conselho de Ética, e ali arquiva-se tudo, no pressuposto de que isso daqui não vale cassação, aquilo ali também não vale cassação, então fica um movimento do tipo uma mão suja a outra, ninguém é punido, e essa atmosfera de desqualificação, ela se potencializa. Não acha que está havendo um outro tipo de blindagem também? Isso eu concordo com você, Josias. Acho que essa postura de você ter acordos entre PT e PL no Conselho de Ética para blindar parlamentares que agem, sim, em desacordo com o decoro parlamentar, que de fato extrapolam o limite da política, e aqui eu não estou nem falando necessariamente de cassação, mas, determinadas posições, né, nenhuma advertência, nenhuma suspensão de mandato, nenhuma limitação de direitos de participação de fala, de uso de microfone, de participação em comissões, para quem quebra o decoro parlamentar,
sem chegar ao ponto de agredir fisicamente uma pessoa, na minha avaliação, isso é até educativo, né, para demonstrar a postura que um parlamentar deve ter em respeito aos seus eleitores, em respeito ao cargo que ele ocupa, em respeito àquilo que ele representa, que é algo maior do que si próprio, maior do que a própria pessoa. Então, nesse sentido, eu concordo com você que esse tipo de acordo no Conselho de Ética acaba por incentivar e por escalonar, né, esse tipo de conduta incompatível com a postura de um político, né? O deputado Glauber, na entrevista que deu para nós, ele falou que o MBL tem muito financiamento, tem muitos recursos para fazer ações no Brasil inteiro, e citou várias que foram feitas, né? Eu pergunto para o senhor como é financiado o MBL, que não é um partido ainda, não tem fundo partidário, né? Se vocês estão tratando disso, de criar o MBL, e quem realmente, desde o início, financia o MBL? São muitas pessoas diferentes, Ricardo. O MBL hoje tem o Clube MBL, que é um serviço de notícias exclusivas, de bastidores, que os assinantes recebem todos os meses. Tem a revista Valete também, que a gente, inclusive, começou a distribuir em bancas de jornal depois do sucesso das assinaturas digitais no ano passado. Tem as próprias lives no YouTube e com os anúncios do YouTube e também com os superchats do YouTube. Então, há várias maneiras de financiamento, né? Essa ideia de que há grandes articuladores, né, grandes pessoas puxando as cordas do MBL, que na verdade nós somos apenas uns meninos bobos manipulados por ricões que nos financiam, é uma falácia, é uma tentativa de nos descredibilizar, que existe desde o início. Eu me lembro lá atrás, né, quando a tese de vários dos militantes do PT e dos blogs sujos petistas era de que a gente era patrocinado pelos grandes petroleiros americanos para desvalorizar a Petrobras e os americanos poderem comprar a Petrobras aqui no nosso país, ou a tese da Marilena Chaui de que eu e o Moro teríamos sido treinados pelo FBI. Então, não há nenhum grande financiador, são milhares de pessoas que fazem doações, que contribuem, assinam com o clube R$30 por mês, 40, 50, 60 reais por mês, e que financiam as nossas atividades. Também não é como se as nossas atividades fossem muito caras, né? Até porque a nossa atuação principal está nas redes sociais, coisa que, modéstia à parte, acho que a gente sabe fazer muito bem e que não demanda muito custo, diferente da estrutura de comunicação tradicional, que a gente vê outros grupos políticos e partidos políticos utilizando e patrocinando grandes redes, grandes veículos de imprensa para fazer propaganda do governo, por exemplo, né? Ô, deputado, só uma dúvida, a gente até chamou o deputado aqui para falar sobre o caso do Glauber. O senhor faz parte da comissão de ética que vai... Não, do Conselho de Ética, não. Do Conselho de Ética, não. Tá. Mas o senhor acredita que há uma maioria para que ele seja cassado? Acredito que sim. Tem uma ideia de quantos votos, mais ou menos, pela cassação? Nesse nível de precisão, Fabiola, ri só com bola de cristal. Mas é que o senhor é bom de apuração, não é ali de... Não tem essa informação, tá certo. Mas o senhor acredita que ele vai ser cassado? O senhor acredita que há maioria para cassação? Acredito que sim. Não só no Conselho, né? Porque cassação é a única punição que vai a plenário. Acho que em plenário também há maioria. O senhor tá articulando para isso ou não? Tenho exposto o caso para os meus colegas e a maior parte deles tem demonstrado a sua solidariedade, né? Agora, articular uma cassação, acho que seria demais fazer essa afirmação. Obrigada, deputada. Até uma próxima. Até. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. O contexto da questão Glauber em relação à ética e o decoro parlamentar, que ele não feriu, tem que estar situado nesse contexto. Ele foi alvo de uma ofensa, de um abuso de poder, de alguém que, não por acaso, é candidato a vereador no Rio. Eu digo que o Glauber foi provocado, cada um reage à sua maneira, ele estava numa condição dramática, ele reagiu mais com a emoção do que com a razão, e para isso a gente tem que ter muita atenção. O Glauber mesmo já disse, não me orgulho do que fiz, mas naquelas circunstâncias era muito difícil não reagir. O futuro ex-deputado Glauber Braga, presidente, todos nós sabemos, é um desequilibrado. E não é de hoje que ele atua xingando
e partindo para cima de colegas dentro dessa Câmara dos Deputados. Não é o primeiro caso, não é a primeira vez. Aliás, queria que o deputado, não sei se o deputado Chico ainda está presente, mas parece que não, tivesse aqui, porque disse que o deputado Glauber foi abordado aqui dentro da Câmara dos Deputados, o que é mentira. Gabriel Costenaro estava parado, conversando com seus colegas de movimento, quando ele foi abordado por Glauber Braga, e nós temos imagens de câmeras comprovando isso. Ninguém precisa acreditar na minha palavra. Basta, eu tenho certeza que na instrução do processo vão pegar as imagens de câmeras em que o deputado Glauber Braga parte para cima e expulsa a pontapés um sujeito que sequer o dirigiu a palavra. Isso não precisa acreditar na minha palavra, basta ver as imagens de câmera. E na sua defesa, na semana passada, ainda ousou chamar o MBL, movimento com o qual muito orgulho eu sou coordenador nacional, de quadrilha. Não vou pedir desculpas à MBL. MBL é uma organização criminosa. Logo ele, que é a base do governo PT, mais corrupto da história desse país, o governo do Petrolão. Não tenho medo dos jagunços do Glauber, não. Pode gritar, pode espernear, não tenho medo dos jagunços de Glauber Braga. Podem continuar xingando, esperneando. Aliás, terão bastante razão para chorar quando uma vez que o deputado Glauber for cassado. Logo ele, base do governo do Petrolão, do Mensalão, do escândalo dos aloprados, da morte de Celso Daniel. Logo ele, que apoia MST, movimento que tortura, que tem trabalho escravo, que mantém cárcere privado. Vamos ouvir o deputado, por favor. Logo ele, que ficou ao lado de uma assassina, Flor de Lis, votando nesse Conselho de Ética contra a cassação de Flor de Lis, quando veio a votação nesse Conselho de Ética, salvo engano, foi o único deputado que votou contra a sua cassação, que se posicionou contra a sua cassação. Então, diferente do deputado Glauber, eu não ombreio a minha luta, eu não divido trincheiras com criminosos, com bandidos, com assassinos. Aliás, senhor presidente, não adianta, podem continuar falando, podem continuar esperneando, podem continuar xingando como sempre fazem, que é a única maneira que tem de fazer política, porque é essa maneira como o deputado Glauber faz política dentro dessa casa. Apenas xingando, tumultuando, já atrapalhou e quase inviabilizou uma reunião da Comissão de Segurança Pública nessa casa, já partiu pra cima de deputado, tentou me agredir no dia em que chutou e que expulsou e agrediu um cidadão desta Câmara dos Deputados, que é uma postura absolutamente incompatível com a postura de um deputado, com a postura que se espera nessa casa, que é do debate de ideias. Há sim deputados combativos, deputados incisivos dentro dessa Câmara dos Deputados, mas não deputados que partem pra cima pra bater em outros parlamentares, como o deputado Glauber partiu pra cima de mim. Isso é absolutamente inaceitável. E só não conseguiu porque foi segurado, estava absolutamente descontrolado. E mente também na sua defesa quando diz que Gabriel Costenaro, menino honesto, trabalhador, diferente do deputado Glauber, ameaçou mãe de assessor. Isso é mentira. Se tivesse prova, já teria apresentado. Eu desafio a apresentar a prova. Eu desafio a apresentar o vídeo em que Gabriel Costenaro ameaça a mãe de alguém. Isso é mentira. Então ele só sabe atacar, xingar e mentir contra os outros para tentar defender o seu mandato inócuo, o seu mandato que é um deserto de ideias e que na realidade só representa o que há de pior na política brasileira. E eu não tenho a menor dúvida de que hoje este relatório preliminar vai ser aprovado, porque todos deste conselho conhecem, inclusive deputados de esquerda deste conselho, conhecem da postura do deputado Glauber, que não é agressiva só contra deputados de direita, é contra deputados de esquerda também, que inclusive relatam isso aqui na Câmara dos Deputados para os seus colegas. Todos conhecem da sua conduta nessa casa e é por isso que ele será punido hoje, e que bom que será aprovado o seu parecer preliminar, e eu não tenho a menor dúvida de que todas as provas, as imagens de câmeras, os depoimentos da Polícia Legislativa, dos assessores que estavam acompanhando toda a agressão do deputado Glauber, vai ficar mais do que comprovado que ele agrediu um cidadão pacífico que veio aqui apoiar e lutar contra a regulamentação dos motoristas de Uber, né? É engraçado falarem, os jagunços do Glauber falarem em PCC, quando é justamente a interceptação telefônica mostra que na verdade era o PT que tinha diálogo cabuloso com o PCC. A próxima vez que alguém se manifestar, eu vou pedir à segurança da casa que retire todos aqui dentro. Não vou admitir, já disse isso uma vez, 2, 3. Eu peço para vocês, por gentileza. Vamos ouvir o deputado que tem o direito de fazer a sua defesa. Depois nós vamos ouvir todos os deputados inscritos. O deputado, presidente, não tem o direito de desrespeitar os presentes chamando de jagunço. O senhor deveria fazer... Estão me atacando, me chamando de fascista. Estão me atacando. Vamos pedir o respeito. O deputado tem o direito de fazer o uso da palavra dele. Eu peço ao deputado Kim que se atenha aos fatos e que a gente possa concluir da melhor forma possível. É assim que eles fazem política, presidente, que na base da intimidação, tentando
com a presença deles aqui, que aliás, isso só comprova a nossa tese sobre sindicalistas, nenhum deles trabalhando, todos eles fazendo militância política em prol do mandato de um deputado a esse horário, que trabalham na base da intimidação, que trabalham na base do achaque, mas que hoje fique gravado, né, registrado como um dia feliz para o país, em que é o início da queda da carreira política e de um mandato de uma das figuras mais abjetas da política brasileira. Obrigado, presidente. Presidente, queria começar reiterando que sim, o MBL é uma quadrilha, uma organização criminosa que patrocina, financia e impulsiona bandidos, como aquele que entrou aqui no ambiente da Câmara dos Deputados para provocar. Eu gostaria de saber o que cada um dos parlamentares que estão aqui presentes fariam numa situação como essa. O deputado Kim, os parlamentares, lideranças e forças de esquerda, para tentar intimidar a partir do medo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A pergunta é simples. Vossa Excelência, porque Vossa Excelência disse que fez isso de maneira isenta, tranquila e sem a pressão de ninguém. Se fez, vai ter a tranquilidade agora de responder a minha pergunta. Olha... Assume, deixa eu só concluir. Assume no microfone o compromisso de que não vai aparecer nenhum vídeo, nenhum áudio, onde o senhor tenha conversa com o senhor Arthur Lira e com seus interlocutores, pedindo que o senhor colocasse o relatório exatamente nesses termos. Deputado Glauber. Essa é a minha pergunta. Mas isso não está em discussão nesse conselho. O deputado Paulo não é... Não. Eu vou pedir silêncio, senão eu vou pedir para a segurança retirar. Eu estou sendo bastante tolerante, mas não vou ser mais. Senhor relator, olha, senhor presidente, eu quero a palavra. Mas não cabe... Eu não tenho nenhuma ligação com o presidente a esse tipo de coisa. Nem ele, nem ninguém. Ninguém pediu ao senhor. Nem ele, nem ninguém me orienta o que fazer. Mas falaram com o senhor? Eu estou lhe dizendo que ninguém me orienta o que fazer. Mas falaram ou não falaram? Não cabe debate aqui. Eu vou encerrar. Eu estou lhe dizendo que ninguém me orienta. E vou passar para o encaminhamento e para a votação. Agora, o meu voto é contra o senhor. Não respondeu. Eu agradeço, deputado Glauber. Deputado Chiquinho, devo iniciar o processo de votação. Quem concordar com o parecer preliminar do relator pela admissibilidade da representação, votar sim. Quem discordar do parecer do relator, votar não. Está aberto o painel para a votação nominal do parecer preliminar do deputado Paulo Magalhães. Está encerrada a votação. Concluído o processo de votação, na qualidade de presidente do Conselho de Ética, proclamo o resultado da votação. 10 votos favoráveis ao parecer preliminar do relator, 2 votos contrários ao parecer preliminar do relator, nenhuma abstenção. Declaro aprovado o parecer preliminar do relator, deputado Paulo Magalhães, no qual recomenda a admissibilidade da representação número 5, 2024, de autoria do Partido Novo em desfavor do deputado Glauber Braga, conforme artigo 14, parágrafo 4º, inciso 2º do Código de Ética. Se a representação não for considerada inepta ou carente de justa causa pelo plenário do Conselho de Ética e decoro parlamentar, mediante provocação do relator designado, será remetida cópia de seu inteiro teor ao deputado acusado, que após notificado terá o prazo de 10 dias úteis para apresentar sua defesa escrita, indicar provas e arrolar testemunhas em número máximo de 8. Comunico ao deputado Glauber Braga a decisão do Conselho de Ética. Agradeço a presença dos senhores parlamentares e dos demais presentes. Está encerrada a reunião. Glauber Braga cassado. Teve gente que duvidou, mas foi lido agora o relatório, né, sobre a cassação do deputado Glauber Braga e, de fato, a punição prevista pelo relator, deputado Paulo Magalhães, que fez um relatório irretocável, é pela cassação de Glauber Braga. E isso, claro, gerou a comoção dos jagunços do Glauber, que levou a sua militância para o plenário do Conselho de Ética, uma militância que, de fato, comprova aquilo que a gente fala sempre, de que eles não trabalham, porque estão sempre aí disponíveis numa terça, numa quarta de manhã, para ficar puxando o saco de político dentro de comissão, e ainda assim, com toda a intimidação imposta, né, por Glauber Braga, o voto foi pela cassação e esse relatório será votado já na semana que vem. E eu vou tratar aqui com vocês sobre o voto, sobre a defesa do Glauber Braga. Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero começar dizendo sobre a tese da legítima defesa, né, que foi usada pelo Glauber, né? É engraçado, nunca vi legítima defesa em que você não é agredido primeiro. Nunca vi uma legítima defesa em que tem uma pessoa inocente parada e aí você vai atrás dessa pessoa, chuta essa pessoa, xinga essa pessoa e ainda
considera que está simplesmente se defendendo. Então, uma tese jurídica esdrúxula que, assim, nem se aplicaria no processo da Câmara dos Deputados, porque o processo na Câmara não é penal, né? Então a gente não está discutindo aqui cometimento ou não de crime, a gente está discutindo quebra de decoro, a gente está discutindo questão político-administrativa. Mas vamos lá. Glauber Braga disse que nós temos relação, né, que o MBL tem uma relação notória com grupos de supremacia branca. Porque a relação do MBL com grupos de supremacismo branco é notória. Todas as pessoas sabem disso. Primeiro que isso já seria ridículo, né? Porque nem eu sou branco, nem o Guto é branco, nem assim, boa parte do MBL é branco, a gente não tá defendendo, né? Nós não temos tendências suicidas de defender uma ideologia que nos exterminaria, né? Então é uma coisa ridícula a acusação de fascismo, de nazismo, não só contra o MBL, mas também contra qualquer figura que ouse discordar da esquerda, já é uma coisa banalizada e que eles utilizam, né, de uma maneira leviana, como sempre. Eu chamo a atenção do relator sobre o que é a reação que tem que se realizar em relação a grupos de orientação evidentemente fascistas. E nesse caso, instrumentalizados pela relação com uma figura nazista. Não vou baixar o nível, né, para discutir nesse mesmo patamar que o Glauber Braga costuma discutir, porque não é da minha índole, não é do meu estilo. Eu sigo aquele velho ditado, né, que diz que se você luta com um porco, né, vocês dois se sujam de lama, só que o porco gosta disso. Ivan Valente, Thiago dos Reis, todos já foram condenados na justiça por fazer afirmações muito parecidas com a que o Glauber Braga fez. Glauber já está respondendo na justiça de um processo movido pelo MBL e outro processo movido por mim, e a resposta vai se dar no judiciário. Também acho irônico, né, as esquerdas e os psolistas que falam tanto do sem anistia, agora nós temos o sem anistia para Glauber Braga, que ele responda pela quebra de decoro, que ele responda pela sua atitude incompatível com a postura de um parlamentar absolutamente descontrolado, absolutamente destemperado, né, tá sempre nervosinho, tá sempre vermelhinho, tá sempre provocando, querendo arranjar briga, e agora tá sofrendo as consequências por isso. Ele reclamou e disse que teve um problema no processo dele porque não pôde trazer para o Conselho de Ética testemunhas que contribuiriam para a sua defesa. E aí, bom, ele está sendo acusado de agredir uma pessoa, o Gabriel Costenaro, de me chamar de nazista, e aí quem ele chama para auxiliar na sua defesa? Felipe Neto. Aí, óbvio, o que o Conselho de Ética considerou? Que a oitiva do Felipe Neto não tem absolutamente nada a ver com os fatos. E isso, o Glauber, ele é tão incapaz, mas tão incapaz, que ele ainda grava um vídeo dizendo que chamar o Felipe Neto para o Conselho de Ética, na realidade, seria uma maneira de expor, né, os seus adversários, de expor numa perseguição do Arthur Lira, de expor o MBL. Ou seja, ele próprio admite que é uma testemunha de defesa que não está lá para fazer a sua defesa jurídica propriamente dita, mas simplesmente para atacar os seus adversários. Isso, meu amigo, não é cerceamento de defesa, isso está dentro da legalidade. Inclusive, Glauber recorreu ao Supremo para ter suas testemunhas ouvidas no Conselho e o Supremo negou, justamente com o entendimento de que nem o Conselho de Ética, nem o Judiciário é obrigado a aceitar todas as testemunhas que são arroladas pelas partes no processo, só aquelas que de fato vão esclarecer aquilo que aconteceu. Aí, né, ele desvia do assunto, né, falando, olha, a Marielle puxou a esperança contra essa podridão da política que a gente vive hoje e da qual eu tô sendo vítima. A memória, a vida, a luta de Marielle está acima de qualquer articulação que pudesse se preocupar mais com o nosso mandato do que com aquilo que ela deixou de esperança, de vida, para que a gente possa superar essa realidade apodrecida da política brasileira. Tá sendo vítima do quê? Do PSOL, que é base do governo Lula, né? Que podridão na política que você combate, sendo base de um sujeito preso, condenado pelo maior escândalo de corrupção da história do país, que já veio, e que inclusive o segundo maior escândalo de corrupção da história do país também aconteceu sob o seu governo, que foi o mensalão, né, do governo Lula. Então, como ele, enquanto base do governo Lula, votando praticamente 100% junto com o Lula, tem ainda alguma moral para falar sobre podridão do sistema. Ainda mais o governo Lula, que também, né, entrega boa parte do controle, e não é só a formação de maioria parlamentar, é sobre o controle de políticas públicas para deputados do Centrão, que tanto o Glauber Braga diz criticar, mas o seu partido, nos seus votos, acompanham a base do governo Lula junto com o Centrão, né? Aí ele diz que está sendo caçado porque ele denuncia o orçamento secreto. Ele está sendo caçado porque ele enfrenta o Lira. Eu não tô lutando
contra o que é o relatório aqui feito pelo deputado Paulo Magalhães. Eu estou lutando contra a compra de apoio político que já estava pré-datada a partir daquilo que ele indicou de orçamento secreto em articulação com o senhor Arthur Lira nessas cidades. E aqui, meu amigo, eu quero colocar aqui de uma maneira muito irônica, tá? Você tá sendo caçado por uma perseguição do Arthur Lira, você não sabe o que é ser perseguido pelo Arthur Lira, você não sabe o que é denunciar Arthur Lira, você não sabe o que é denunciar o orçamento secreto. Eu me candidatei à presidência da Câmara dos Deputados, eu subi na tribuna e eu não vou nem dizer pra vocês aqui o que eu falei sobre Arthur Lira, eu vou deixar o editor colocar o que eu falei sobre Arthur Lira da tribuna da Câmara dos Deputados, que fez com que eu me tornasse inimigo, né, do Arthur Lira, e mais do que isso, tá? Que o próprio PP, partido do Arthur Lira, entrasse no Conselho de Ética com pedido de cassação do meu mandato. Em 2019, quando eu me candidatei à presidência dessa casa, muitos colegas diziam que eu não deveria me candidatar porque não estaria na linha sucessória da presidência da República, porque não tenho 35 anos. Veja só que ironia, os mesmos que diziam que eu não poderia estar na linha sucessória da presidência da República por não ter 35 anos e que a casa não poderia perder essa prerrogativa, hoje votam num réu, num condenado que estará fora da linha sucessória, não por falta de idade, mas por denúncia de corrupção. Exatamente os mesmos que diziam que eu não estaria na linha sucessória, votam num sujeito condenado em segunda instância por improbidade. Votam num sujeito réu por corrupção e lavagem de dinheiro e acham que isso é ser conservador. Prefiro perder uma eleição do que perder a minha alma. Prefiro perder uma eleição do que manchar o nome da minha família me associando a criminoso. Essa vergonha eu nunca vou dar pra minha família. Se prepara, Jair Bolsonaro. A sua hora vai chegar. Quem vende a alma ao demônio aprende que o capeta cobra com juros e correção monetária. Vamos aguardar o resultado da presidência e o relacionamento do Bolsonaro com a presidência nos próximos meses. Também não vou falar aqui o quanto eu denunciei e quanto ainda denuncio o orçamento secreto, né? Tanto no governo Bolsonaro como no governo Lula, porque os petistas só falam do orçamento secreto, né, no governo Bolsonaro e os bolsonaristas só falam do orçamento secreto no governo Lula. Eu falo em ambos. E eu vou também falar para o editor colocar aí o quanto eu já falei do orçamento secreto na época da gestão de Arthur Lira. Vazou a lista de beneficiários do orçamento secreto, isso a gente está falando do ano de 2020. Isso deixa muito claro que quem defende o governo Bolsonaro de graça é só você que é tonto, é só você que é manipulado. Ninguém quer levar os créditos pelas indicações já feitas no orçamento secreto, uma espécie de centrão enrustido dentro do armário do orçamento secreto que não quer sair, não quer admitir que faz indicações ao orçamento em troca de se prostituir ideologicamente. Jair Bolsonaro se demonstrou a maior engrenagem do sistema, se demonstrou ele mesmo um defensor de um sistema de impunidade, de corrupção, de orçamento secreto. A Polícia Federal está agora pedindo para o Supremo abrir investigação sobre compra e venda de emendas parlamentares no orçamento secreto. Jair Bolsonaro sempre teve poder e sempre teve influência sobre o orçamento secreto, tanto teve como agora está suspendendo os repasses para os deputados. Então, dessas duas denúncias, eu sei bem todas as relatorias que eu perdi, todos os projetos que eu deixei de aprovar, toda a luta que eu tive que fazer para preservar o meu mandato, para preservar os meus eleitores, para proteger o direito de voto e de ter a opinião ser expressa e as denúncias sendo feitas contra Arthur Lira, contra o orçamento secreto, contra Bolsonaro, contra todos, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Procurador-Geral da República, que abriu várias investigações contra mim só para me perseguir porque eu era opositor do Bolsonaro e opositor ao próprio Procurador-Geral da República. Então, Glauber, você não tem a menor noção do que de fato é ter perseguição. Inclusive, os deputados do PSOL, quando eu fui falar no Conselho de Ética contra o Glauber, levantaram, né, o caso da busca e apreensão por causa da lavagem de 400 milhões de reais por parte do MBL no superchat do YouTube. Isso sim é ser perseguido. Isso sim é você ter um promotor inimigo seu, no caso era um promotor bolsonarista, promovendo uma busca e apreensão, né, levando
abrindo todos os seus notebooks e celulares, abrindo todas as suas contas, com base em uma denúncia falsa, né? Nem todo o faturamento total do YouTube Brasil num ano daria 400 milhões de reais, muito menos a gente lavar isso por superchat, né? Então, que fique aqui o recado, na semana que vem nós teremos essa votação no Conselho de Ética da cassação do Glauber Braga, e em sendo aprovada, ela vai para o plenário da Câmara dos Deputados. Então, para quem não acreditou, para quem tinha perdido a esperança, sim, o processo demora, sim, o processo é difícil, a gente sabe o quanto é excepcional ter a cassação de um mandato na Câmara dos Deputados, mas dessa vez, finalmente a gente está vendo, né, diferente das pizzas que a gente viu, né, em outras ocasiões, um deputado de esquerda sendo responsabilizado pelos seus atos.